Olá, eu sou César Barbosa, né? E darei continuidade aqui à leitura dos versos da Ilíada, do canto 2. E eu vou começar a partir do verso 369 e lerei até o verso 492. Aqui, dando continuidade nesse canto, o rei Nestor acabou a sua fala e uma fala motivadora, né? Enaltecendo o rei Agamemnon. Aí agora Agamemnon vai responder a fala do Nestor, né? Que é um rei que ele confia bastante, uma pessoa que ele sempre escuta os conselhos. Disse-lhe então em resposta a Agamemnon, rei poderoso: tornas, ó ancião, a vencer os lacaios com tua eloquência. Cabe ressaltar que uma boa oratória era muito respeitada na Grécia Antiga e inclusive em Roma. Fosse do gosto de Zeus e de Palatenas e de Apolo, 10 conselheiros assim nas fileiras lacaias mostrarem-me, em pouco tempo cairia a cidade potente de Príamo, por nossos braços vencidas e por nós arrasada e saqueada. Mais sofrimentos me deu Zeus potente, nascido de Crono. Como me lançar em litígios inúteis e vão falatório. Por causa, sim, de uma escrava, eu e Aquiles peleio, brigamos. Ele relembra a briga dele com Aquiles, né? E esta briga causou muito prejuízo para o exército grego. Com termos ásperos, tendo partido de mim as ofensas. Ele reconhece que ele iniciou as ofensas, né? Na discussão com Aquiles. Ele já começa a reconhecer o erro dele com relação a Aquiles. Quer dizer, o plano de Aquiles está correndo bem, né? Mas se algum dia concordes ficarmos de novo, não há de demorar muito a ruína de Troia, um momento que seja. Ide, no entanto, comer, porque logo encetemos a luta. Todos as lanças aguçem, a ponto os escudos preparem. Deem ração abundante aos cavalos de patas velozes, e aos carros passem revista, pensando no próximo embate, pois todo dia teremos de a luta manter espantosa. Veja aqui que Homero ele descreve procedimentos feitos por tropas gregas arcaicas antes da batalha. Pausa nenhuma há de haver, um momento sequer de repouso. Enquanto a noite não vier aplacar o furor dos guerreiros, há de correr muito suor pelo bálteo dos altos escudos, e do manejo da lança hão de os braços tombar de cansados. Muito hão de suar os cavalos, do esforço de os carros puxarem. Mas se eu, alguém vi do prédio sangrento afastado, querendo nas curvas naus ocultar-se, remédio nenhum com certeza, há de livrá-lo de pasto tornar-se de cães e de abutres. Aqui ele faz um alerta para os desertores da batalha, né? Fosse esconder lá por trás dos navios, né? Desse os agivos romperam em grande alarido, tal como quando vem onda quebrar-se por noto, impelida de encontro ao promontório elevado, outras muitas constantes o cercam, que pelos ventos de todos os lados assim são jogadas. Neste verso aqui, quando vem onda quebrar-se por Noto, impelida de encontro. Noto é o deus do grego do vento do sul, que traz a chuva, o verão, né?
Em direção dos navios desta arte, eles todos se espalham. Fogo nas tendas acende e logo ao repasto se entregam. Quem sacrifícios a um Deus, quem a um outro perfeitos fazia, suplicarem que de ares sangrento e da morte os salvassem. Eles estão fazendo sacrifícios para ficarem protegidos de Ares, que é o deus da guerra, e da morte, né? O próprio Atrida Agamemnon, chefe prestante, uma vítima sacrificou de 5 anos ao filho de Crono Tortuoso. Uma vítima de 5 anos, então era um boi com a idade de 5 anos, é um boi no seu auge, né? Então o sacrifício feito por Agamemnon era um sacrifício nobre. Para o conselho dos velhos fez vir os mais nobres acaios. O velho Pílio Nestor, em primeiro lugar, depois dele, Idomeneu, os Ajax e o filho do grande Tideu. Sexto fez vir Odisseu, que de Zeus tinha o senso elevado. Vem Menelau, sem convite, o guerreiro de voz retumbante, pois bem sabia os cuidados que na alma do irmão se agitavam. Com bolos sacros nas mãos, ao redor do animal se postaram. Súplice a voz levantou, Agamemnon, rei poderoso. Veja, agora durante o sacrifício de um boi, né, de 5 anos, sacrifício nobre, aí Agamemnon faz a oração a Zeus. Zeus vai aceitar o sacrifício porque tinha isso, né? O Deus ele podia ou não aceitar o sacrifício. Ele aceitará o sacrifício, mas não atenderá ao pedido de Agamemnon. Por quê? Porque ele está atendendo ao pedido da deusa Tétis. E nessa batalha ele dará vitória aos troianos. Máximo Zeus poderoso, que no éter as nuvens cumulas, dá que não desça o sol fúlgido, nem sobre nós venha a noite, sem que eu atire por terra a cumieira de primo escura, pela fuligem e as chamas ardentes, as portas entregue. Ele quer a vitória antes do anoitecer, né? Ele quer Troia subjugada antes do anoitecer, né? Até o fim do dia. Sem que do peito de Heitor rasgue a túnica brônzea com minha lança, e em redor dele os sócios também, veja todos de bruços. Ele, na oração, ele pede que ele consiga matar com a própria lança Heitor, né? Só que Heitor está destinado a morrer nas mãos de Aquiles, né? Para dar a glória eterna a Aquiles. Uns sobre os outros, na areia amontoados, mordendo o chão duro. Por esse modo implorava, mas Zeus não lhe atende o pedido. Veja, Zeus aceitará o sacrifício, mas não atenderá esse pedido, como dito anteriormente. O sacrifício aceitou, mas trabalho sem conta lhe apresta. Tendo concluído a oração e espalhada a farinha do rito, as reses postas a jeito, degolam os couros, lhes tiram, as coxas cortam peritos e em dupla camada da própria graxa as envolvem, jogando por cima pedaços de músculos, que depois disso, na lenha de folhas privada queimaram, nas labaredas, enfim, espetadas, as vísceras tostam. Mais uma vez, Homero descreve um sacrifício, como era feito um sacrifício naquela Grécia arcaica, né? Mas por mais de uma vez ele faz isso na Ilíada. E nesse sentido, a Ilíada é um livro histórico, né? Apesar de toda a mitologia envolvida na obra, há descrições, detalhes que nos passam muita informação do tempo de Homero. Quando queimadas as coxas e as vísceras, todas comidas,
Logo o restante retalham, espetos enfiam nas postas, e cuidadosos as queimam, tirando-as depois dos espetos. Findo todo esse trabalho e o convívio desta arte aprontado, se banquetearam ficando, cada um com a porção respectiva, tendo assim, pois, a vontade da fome e da sede saciado. Pôs-se a falar o gerênio Nestor, domador de cavalos. Domador de cavalos ligado a Nestor, esse epíteto, certamente ser domador de cavalos era algo nobre naquela Grécia arcaica. Era uma qualidade, uma virtude muito elogiada. Filho de Atreu, gloriosíssimo chefe de heróis, Agamemnon, não prossigamos com ocas palavras, nem fique mais tempo sem ser levada a bom termo esta empresa que um Deus nos destina. Faze que logo os arautos convoquem por todas as naves, em altos brados as gentes aquivas, de túnicas brônzeas. Arautos são mensageiros, né? Ele faz que logo os arautos, os mensageiros, convoquem por todas as naves. Nós, entretanto, corramos ao longo das filas do exército, para que logo espertemos em todos o ardor dos combates, as lideranças, né? No meio das fileiras, à frente das fileiras do exército grego, para soltar a centelha da vontade do combate, né? Incitar a tropa ao combate. Obedeceu-lhe ao conselho Agamemnon, rei poderoso. Manda sem mora aos arautos de voz penetrante que chamem para os combates os homens aquivos, de soltos cabelos. Como eu já disse várias vezes aqui comentando os versos, eles sempre falam, né, que os gregos usam cabelos soltos, cabelos até o ombro. Devia ser um sinal de nobreza entre os gregos em relação a servos, escravos, né? Gritam de fato o pregão, apressado daqueles concorrem, os reis alunos de Zeus, reunidos à volta do Atrida. Os ordenavam prestantes, com Palas Atena a ajudá-los. Veja que Palas Atena está lá, no meio da tropa, para ajudar os gregos. Os ordenavam os prestantes, com Palas Atena a ajudá-los. A égide sacra imortal empunhava, de preço infinito, da qual pendiam sem franjas, trabalho de fino traçado, de ouro sem mescla, valendo cada uma o que vale 100 bois. Aqui ele faz uma descrição da égide. Ele diz que a deusa Atena empunha a égide. A égide é uma proteção de Zeus, normalmente descrita como um peitoral, uma armadura peitoral ou um manto, né, protetor, e por vezes como escudo. Como aqui ele diz que Palas Atena o empunha, então o artefato lendário está no formato de um escudo. E ele diz que tem 100 franjas, né, de fino traçado de ouro no escudo, certamente ali em referência ao cabelo da Medusa, que era um dos símbolos usados na égide de Zeus, e aqui representando ali aquelas cobras, né, da cabeça da Medusa, né, fios de ouro. E ele diz que cada uma dessas frases vale 100 bois. No caso seriam caríssimas, né? A sobrassala irradiante atravessa as fileiras acaias, a estimular os guerreiros, fazendo acordar-lhes no peito o irresistível ardor de aos combates sem pausa entregarem-se. Para eles todos, realmente mais doce era entrar nos combates do que voltar para a pátria querida nas côncavas naves.
Veja, ele diz que o guerreiro grego era mais doce entrar em combate, né, ir ao combate, do que voltar para a pátria, né, porque estavam todos ali com saudades de casa. Tal como o fogo voraz que se ateia em floresta densíssima, pelas cumeadas de um monte, espalhando fulgor à distância. Fulgor, o brilho. Né? Do mesmo modo, pelo éter, o brilho até o céu alcançava. Das armaduras infinitas, que a marcha ainda mais esplendiam, bem como o bando infinito de seres alados revoantes, gansos ou gralhas ou cisnes dotados de longos pescoços, que no ásio plâneo se abate ao redor do Caístro sinuoso. Caístro é um rio na região da Lídia, ali na Ásia Menor, atualmente na Turquia. Alegremente estadeando, a plumagem de um lado para outro, desce a sentar com grande alarido que o plano estremece. Veja a descrição que ele faz das tropas gregas, né? Uma belíssima descrição aqui, bem poética mesmo. Número infindo de heróis, desse modo, das naus e das tendas, para a planície concorre do chanto, de forma que o solo terrivelmente retumba ao passar dos heróis e cavalos. Nas veigas, pois, do escamandro florido eles se acham, quais folhas primaveris, infinitas e flores que nascem vivazes. Do mesmo modo que enxames de moscas, de número infindo, pelos currais dos pastores volteiam, sem pausa nenhuma. Na primavera, no tempo em que os jarros de leite transbordam, tantos guerreiros aquivos de coma flutuante se viam pela planície dos teucros, sedentos de a todos vencerem. Veja que ele descreve o quão numeroso é o exército grego indo para o combate. Isso após 9 anos de guerra, né? Estamos já no 10º ano, no último ano. Tal como um hábil pastor facilmente põe ordem nos fatos esparramados de cabras, quando estas no prado se mesclam. Os comandantes assim, os guerreiros cuidosos dispunham para a batalha. No meio se achava Agamemnon, ao grande fulminador, semelhante no olhar e feitio do rosto, a Ares no talho do cinto e a Pósito no peito fortíssimo. Veja, ele tinha o símbolo de Ares no cinto, né? Ares, o deus da guerra, e de Pósito no peito, fortíssimo. E Pósito, além de ser o deus do mar, né? Ele sempre tem essa representação da força, da brutalidade, né? Bem como o touro de grande manada, que a todos os outros bois sobrecede, e após si vai levando, reunidas as vacas. Tal aparência emprestou nesse dia Zeus, grande Agamemnon, para que fosse o primeiro entre tantos heróis excelentes. Veja que Zeus destacou a imagem de Agamemnon ali à frente das tropas, né? Ficou um ser bastante poderoso, como ele realmente era. Musas que o Olimpo habitais, vinde agora sem falhas, contar-me, pois sois divinas e todos sabeis, sois a tudo presentes, nós nada vimos, somente da fama tivemos notícia. Os nomes sim revelai-me, dos chefes supremos dos Dânaos. Da multidão não direi coisa alguma, nem mesmo os seus nomes, nem que tivesse 10 bocas e 10 também línguas tivesse. Voz incansável e forte, e de bronze infrangível o peito. Se vós, ó musas, nascidas de Zeus, portador da égide, não me quisesses nomear os que os campos de Troia pisaram. Veja, Homero ele convoca as musas, né, para nomear os chefes das tropas gregas, né?
E a partir daqui ele começa um catálogo, né, elencando ali quem são os chefes das naus, quantas naus tinham ali na batalha, na Guerra de Troia, de onde eram, né, assim, a região lá na Grécia, algumas características desses, desses povos. No próximo vídeo eu darei continuidade aqui a partir do verso 493, 93, dos chefes, pois, dos navios direi, do conjunto das naves. A partir daqui, no próximo vídeo, elencaremos os chefes das naus, a quantidade e a origem, no próximo vídeo.